Hello, guys and girls. Welcome to our class number 23. Sejam bem-vindos à nossa aula número 23 aqui do nosso curso de inglês A1, ou seja, básico absoluto. Nessa aula a gente vai ver a última WH question, ou seja, a última palavrinha que faz parte do grupo das palavras quando, onde, como, porquê, né, e assim por diante. No caso aqui o how, que significa como, beleza? Então já estou entregando aqui o significado da palavra how, que no caso é como, significa como. Essa é a tradução da palavra how. Só que a ideia nessa aula é ir um pouquinho além da tradução ao pé da letra, ou seja, do significado da palavra, para a gente ver como é que ela se aplica de fato e quais são aí os detalhes, né, e quais são os possíveis pontos aí, ou melhor dizendo, os pontos com os quais nós brasileiros temos que ficar atentos aí para não cometer erros, ou pelo menos para não dificultar o nosso processo de aprendizagem, tá certo? So, let's go! Primeira frase aqui, how do you do it? Literalmente, como você faz isso, tá? Aqui ela pode parecer o how do you do, tá? Que significa que é uma forma de perguntar como você vai para alguém que você tem menos intimidade, ou seja, num ambiente mais formal ou respeitoso, né? Mas aqui a frase, no caso, é a how do you do it? Ou seja, literalmente, como você faz isso, tá? Caso pinte dúvida, apareça alguma dúvida em relação ao do auxiliar e o do verbo, volta para algumas aulas atrás aí que a gente já falou sobre isso em mais de uma aula e faz uma revisão lá, né? Ou em qualquer lugar que parecer melhor para você. Mas enfim, né? Não é o foco dessa aula. Próxima frase. How does your brother know about it? Como seu irmão sabe sobre isso? Então, novamente o how como. I don't understand how it works. I don't understand how it works. Eu não entendo como isso funciona. Então, em todas as frases com WH questions, eu gosto de trazer uma ou duas frases em que não está sendo feita uma pergunta, para deixar muito claro que, apesar do objetivo principal das WH questions, como o próprio nome diz, é fazer perguntas, ou seja, questions, elas não necessariamente precisam estar fazendo pergunta. Uma pergunta, como no exemplo da frase aqui, I don't understand how it works. Eu não entendo como isso funciona. E olhem que legal aqui um detalhe, né? Entre aspas, bônus, né? Work é a palavra, é o verbo que significa trabalhar. Mas aqui a gente tem, quando a gente usa nesse contexto, para uma máquina ou para algum sistema ou né, logístico ou qualquer coisa do tipo, a gente vai significar, vai querer dizer, vai trazer o significado de funcionar. Então eu não entendo como isso funciona. Beleza? How are you doing? Então, how are you doing é basicamente uma forma de perguntar como uma pessoa vai para alguém mais íntimo seu, ou seja, uma situação menos informal. Uma situação menos formal, ou seja, mais formal. E a última aqui, how come they don't know her? How come they don't know her? Então, how come, pessoal, a gente coloca numa frase em que a gente expressa uma surpresa a respeito de algo não ser ou não ser ou não estar da forma que a gente acredita ou acreditava que deveria estar ou deve estar, né? Então aqui nesse caso, how come they don't know her? Então assim, como é que a tradução seria? Como é que é essa história de que eles não a conhecem? Ou melhor dizendo, como assim eles não a conhecem? Então essa é a ideia do how come. Então vamos chamar isso aí do primeiro combo com o how, né? O how come. Mas aqui de combos a gente vai falar no próximo slide. Então, how com os adjetivos, how plus adjectives, a gente usa para expressar a intensidade de alguma coisa. Seja perguntando, seja afirmando, mas é claro, quase sempre perguntando. Então, se eu quero saber o quanto alguma coisa é, qualquer adjetivo que você pensar, branco, preto, alto, baixo, bonito, feio, eu vou usar o how e eu vou trazer esse adjetivo na sequência para contextualizar e para o meu interlocutor poder saber do que eu estou perguntando, né? For example, um ponto antes de ler as frases. A palavra how, ela pode também ser traduzida como quanto ou como quão, tá? Marquem bem essa palavra aqui, quão, porque no dia a dia a gente não costuma usar muito essa palavra, né? Ela pode soar até um pouco estranha, ela é mais comum no lado mais literário, né? Em livros, enfim. Sobretudo livros mais antigos, né? Mas aqui na parte da tradução, vamos dizer assim, que inevitavelmente a gente acaba fazendo na nossa cabeça, independente de ser bom ou ruim, facilita pra gente receber, digamos, esse conhecimento e começar a pôr em prática. Pra mim, pelo menos, foi assim. Quando a gente traduz, no caso, nesses exemplos que eu tô lendo aqui,
o how como quão. For example, how hard is this test? How hard is this test? Então aqui, literalmente, eu estou perguntando quão difícil ou o quão difícil é esse teste. Ou seja, eu já digo já deixo claro pro meu interlocutor que eu sei que o teste é difícil. Eu não estou perguntando se o teste foi difícil ou não. Eu estou perguntando o quanto de difícil, o quanto de dificuldade, né, foi para a pessoa que eu estou perguntando fazer esse teste, ou se sair bem no teste, ou pelo menos tentar, né? Então essa é a ideia do how nesse sentido. Então, how hard is this test? Indica o quão, né, pergunta o quão difícil foi o teste. How strong is your willpower? Strong, forte. Willpower, força de vontade. Então, o quão forte é a sua força de vontade? How heavy are these things? O quão pesadas são essas coisas? Heavy, pesado, né? Então, how heavy are these things? O quão pesadas são essas coisas? How good are you playing soccer? How good are you playing soccer? Então, aqui, o quão bom é você, né? Ou você é jogando futebol. Acho que deu para pegar a ideia, né? Outros combos aí que existem bem importantes de serem analisados aí, a gente vai estar analisando agora mesmo. Primeiro deles, o how often. Often, se você não conhece ainda, significa frequentemente. Traduz often como frequentemente. E também outro ponto importante, como você deve ter percebido, a gente não costuma pronunciar, em inglês não se costuma pronunciar, ou melhor dizendo, quase nunca se pronuncia o T. Só em situações mais extremas, mais de ênfase mesmo, né? Mas o often, você não pronuncia o T, beleza? Se pronunciar não é o fim do mundo, vai ser compreendido e nem chega a estar errado, mas muito mais comum você falar often, tá? Então, how often é com que frequência, tá? Ou literalmente, o quão frequentemente. Example, how often do you go to the gym? Quão frequentemente você vai à academia? Né? Quantas vezes você vai para academia por semana? Enfim, né? How often does she do it? Então, o quão frequentemente ela faz isso? Beleza? É isso. How much? Primeiramente, já anuncio aqui que em algumas aulas a gente vai falar sobre, acho que 2 ou 3 aulas depois dessa, a gente vai falar sobre contáveis e incontáveis. Countable and uncountable. Ou seja, com o conceito de substantivos contáveis, daquilo que a gente pode contar e daquilo que a gente não conta, tá? Eu vou falar mais na próxima aula, mas basicamente eu deixo aqui já deixo aqui adiantado para você que isso é um conceito muito importante e que de maneira nenhuma pode ser subestimado em inglês, ou do contrário, você vai ter dificuldade para se comunicar lá na frente, beleza? Então, o how much, só já fiz o disclaimer, ele vai ficar na casa daquilo que é incontável, tá? Segura, fica, né, paciente aí que nas próximas aulas a gente vai falar melhor sobre isso. Mas basicamente é isso, e para facilitar a gente vai traduzir o how much, no caso, como quanto, tá? Então aqui o ponto principal do how much é falar de custo, de valor das coisas, de dinheiro, melhor dizendo. Então no primeiro exemplo a gente tem aqui how much do you pay? Literalmente, o quanto você paga. How much does it cost? Quanto isso custa? How much? Quanto? O how many já é uma contraparte do how much. Como eu falei, né, a gente vai falar para coisas que a gente conta, né, que a gente vai ver nas próximas aulas mais a respeito. Então aqui quando eu pergunto how many CDs do you still have? Quantos CDs você ainda tem, tá? Então how many, quantos ou quantas? How many famous people do we know? Então quantas pessoas famosas pessoas, né? Do we know? Quantas pessoas famosas nós conhecemos? Então, essa é a ideia do how many. Aí o how mais o adjetivo para expressar wonder. O que quer dizer wonder em inglês? Wonder é espanto, surpresa, mas é uma surpresa boa, uma surpresa não necessariamente boa, mas via de regra boa, né? Então quando você se surpreende com alguma coisa, né? Então se eu digo aqui, por exemplo, how great, né? Eu tô dizendo, nossa, como é legal. O great tem 2 significados, né? Grandioso, né? E bom, digamos assim, né? Então how great seria, nossa, que ótimo, digamos assim, né? E o how gorgeous, no exemplo aqui, é quão belo, quão majestoso, quão elegante, enfim, que é o significado da palavra gorgeous, tá? Muito comum, sobretudo no Reino Unido, a pessoa falar para outra how gorgeous, usar gorgeous, né, no sentido de elogiar a aparência de alguém aí, sobretudo com roupas, né? Mas aqui vale para qualquer adjetivos, tá? Tanto os positivos que eu coloquei aqui,
como adjetivos negativos, né? Você pode dizer para a atitude de alguém, por exemplo, how stupid. Nossa, como foi estúpido. Então essa é a ideia do how, tá? Para indicar surpresa. E é isso por essa aula. Thank you very much. See you in the next class. Bye.